Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ana Cláudia Bataí, sou médica mastologista, chefe do Serviço de Mastologia do Hospital Aristides Maltês, onde eu também coordeno a residência médica de mastologia e o curso de oncoplástica e reconstrução mamária em parceria com a Sociedade Brasileira de Mastologia. Sou mastologista da Oncologia DOI e Hospital Aliança e sou professora do curso de medicina das Arnes e da Unifax, e também mestranda em oncologia na Fiocruz. E o nosso tema de hoje é o câncer de mama. Nós vamos falar um pouco sobre essa neoplasia que é tão importante, uma doença que é extremamente heterogênea, que tem várias apresentações possíveis e que acomete muito as mulheres. Nós sabemos que 1 em cada 8 mulheres desenvolverá essa doença ao longo da sua vida. E como é que é o aparecimento dessa doença? Vamos falar um pouquinho aqui da anatomia da mama. Então, nessa figura, nós temos aqui um corte transversal, onde vocês estão vendo a mama por fora e por dentro. E ela é formada da pele, da areola e da papila, e dessa papila saem ductos. Esses ductos vão para os lobos e lóbulos, que é onde aqui é formada a secreção mamária que vai virar o leite, que vai servir para a amamentação. Aqui também nós temos tecido fibroadiposo, que dá sustentação, e a irrigação com vasos linfáticos, sanguíneos e a inervação. E essa localização da mama, ela está na parede torácica, mais ou menos entre a segunda e a sexta costela. Dessas células aqui é que surgem as doenças da mama, que podem ser tumores benignos ou malignos. E vamos falar um pouquinho aqui da onde sai essa doença maligna, para a gente entender as nomenclaturas. Então, nós temos aqui o ducto e o lóbulo mamário. Então, quando essa célula maligna ela aparece aqui nessa região do ducto, a doença, o câncer, é chamado de carcinoma ductal. Se o aparecimento dela se der aqui no lóbulo mamário, ela é chamada de carcinoma lobular. E vamos lembrar que a maioria da doença, ela se origina dessas células epiteliais da mama, que são essas células que são as células que têm a função da glândula mamária. E existe a teoria da progressão do câncer de mama, que nós partimos de um epitélio normal, com células normais, a parede do ducto, e essas células podem sofrer transformação e apresentar células anormais e gerar uma hiperplasia de células atípica, que já gera um aumento de risco para o aparecimento do câncer. Se essa proliferação continuar de forma desordenada, mas não invadir a membrana basal, ela estiver restrita a esse ducto mamário, ela é chamada de carcinoma in situ. Porém, essas células elas podem ter a capacidade de invasão e romper essa membrana, e aí sim vir o aparecimento do carcinoma invasivo, que é aquele que pode atingir vasos linfáticos e sanguíneos e ir para outras estruturas, gerando o carcinoma metastático, quando ele se aloja em outros órgãos do nosso corpo. E qual é a incidência do câncer de mama? Então, essa incidência ela aumenta anualmente. São esperados, de acordo com dados do INCA, mais de 73 mil novos casos de câncer de mama no nosso país. Ela corresponde, o câncer de mama, a 1/4 de todos os casos de câncer em mulheres. Ela é a neoplasia maligna mais frequente em mulheres, só perde para os tumores de pele não melanoma. Então, nós temos aqui essa localização primária dos tumores femininos e ela corresponde a 29,70% de todas as neoplasias malignas que podem aparecer. Também no mundo inteiro, ela também é o câncer que mais acomete mulheres. São esperados mais de 2 milhões de casos de câncer de mama em mulheres. E aqui como eu falei antes, mais de 73 mil casos de mama, e aqui estão representados os outros cânceres, né, que são os cânceres de pele não melanoma. E aqui no nosso estado, como é que está essa incidência? Na Bahia, mais de 4 mil casos, e aqui para a nossa capital, mais de 1.300 casos. Então, são descobertos, né, só para a gente ter uma ideia, mais de 200 casos de câncer de mama a cada dia no nosso país. E o que é que está causando essa doença? O que é que pode causar isso? Então, existem fatores de risco, né, que são fatores que predispõem ao aparecimento da doença. E os principais
são o gênero, ser mulher, e a idade. Então, a mulher é o gênero que desenvolve a glândula mamária, o homem não desenvolve, ele pode ter algum resquício de mama e pode acometer homens, mas é extremamente raro, né? Só para vocês terem uma ideia, apenas um homem é acometido de câncer de mama para cada 100 casos de câncer de mama em mulheres. E a idade é que esse risco de desenvolver câncer de mama, ele vai aumentar com a idade. Né? É muito raro você ter algum caso de câncer de mama em mulheres abaixo de 20 anos, é bastante incomum na faixa etária dos 30, e essa incidência ela vai começar a aumentar a partir dos 40 anos, com a grande maioria dos casos ocorrendo com mais de 50 anos. Existem também outros fatores que estão relacionados à exposição dos altos níveis de estrógeno, que é o que determina a proliferação da glândula mamária feminina, né? O que faz o desenvolvimento da mama feminina. Então, que situações são essas que podem aumentar o risco? Então, vamos pensar, a mulher ela começa a menstruar, né, com a faixa etária dos 12, 13, mas se essa menstruação ocorrer muito precocemente, ou se ela for embora, a menopausa chegar mais tardiamente, essa exposição ela é maior. Então, essas mulheres que têm menarca precoce ou menopausa tardia, elas têm um risco maior de ter câncer de mama. Também aquelas que não tiveram filhos ou deixaram para ter filhos mais tarde, após os 30 anos, as que usam reposição hormonal por tempo muito prolongado, né? Essa é uma situação que a gente sabe das indicações, deve ter um acompanhamento médico, mas o tempo de uso também é uma exposição e esse tempo também vai impactar se for um tempo muito prolongado para o risco de câncer de mama. E outro fator importante é a obesidade, principalmente após a menopausa. Dentro dessas situações de exposição aos altos níveis de estrógeno, nós temos também situações de proteção. Então, aquela mulher que começou a menstruar tardiamente, parou mais cedo e teve uma gravidez em idade jovem, e se ela amamentou, porque a amamentação é um fator protetor para câncer de mama, nós temos aí situações de proteção. E outros fatores de risco estão relacionados a situações em que mulheres jovens receberam tratamento com radioterapia na parede torácica na idade da puberdade. Esse tratamento geralmente é feito para doença de Hodgkin. E essa situação ela vai gerar um aumento de risco para câncer de mama. E a alta densidade mamográfica, que é um fator importante, que é o padrão da mama na imagem da mamografia. Então, aqui eu trago os principais padrões de densidade mamária, A, B, C e D, onde a gente vai de uma mama que já passa por uma lipossubstituição para uma mama que tem alguma densidade fibroglandular e que essa densidade vai aumentando até ser uma mama extremamente densa. Esses padrões eles têm relação com a genética e estão relacionados esse tipo de mama muito densa, a um aumento do risco do câncer de mama. Então, quanto maior a densidade mamária, maior o risco de câncer de mama. E quais são os principais fatores de risco conhecidos, né? Além da idade e do gênero, existe também a exposição a altos níveis de estrógeno, que vai determinar um aumento do risco. E essa exposição, ela ocorre em situações em que a menarca, que é a primeira menstruação, aparece precocemente. E também quando a menopausa, que é o final da menstruação, acontece mais tardiamente. Então, nessa situação, as mulheres ficam um tempo maior de exposição à ação do estrógeno. Outro fator também é não ter tido filhos, nuligesta, ou deixar para ter esses filhos mais tarde, após os 30 anos. E a situação de obesidade após a menopausa é um fator de risco, então temos que ter cuidado com o peso. E também a terapia de reposição hormonal vai ter aumento no risco do câncer de mama. Essa terapia, a gente sabe que tem indicações, né? Ela deve ser feita quando indicada por acompanhamento médico, e quanto menor o tempo necessário, menor a chance, né, de aumento de risco para câncer de mama. Outras situações são as situações de proteção. Quando você tem uma menarca tardia e uma menopausa mais precoce e tem filhos mais jovens, e se você amamentar, então vamos estimular a amamentação para as mulheres que estão constituindo prole, essas situações elas geram uma proteção ao risco de câncer de mama.
E os outros fatores que estão relacionados é uma situação quando há uma necessidade de um tratamento pela doença de Hodgkin, do que ocorre durante a puberdade, e que é preciso realizar uma radioterapia na região do tórax, e esse efeito tardio ele pode aumentar o risco de aparecimento de câncer de mama. E um outro fator importante é a alta densidade mamográfica, que eu vou exemplificar aqui nessa imagem para vocês entenderem. Então, a mama, com o passar do tempo, ela vai sofrer modificações. Então, na idade jovem, a mama tende a ser uma mama mais densa, com predomínio do tecido glandular. E à medida que a idade vai passando, e que a ação do estrógeno também vai diminuindo, essa mama ela vai regredindo esse tecido glandular e ela vai se tornando mais lipossubstituída. Então, o padrão mamário A, B, C e D vai determinar qual é o padrão de densidade dessa mama. E nós sabemos que quanto maior essa densidade, maior é o risco de ter câncer de mama numa idade que você já teria uma probabilidade de ter uma mama menos densa. Outro fator é o risco familiar, né? Então, quem tem história familiar de câncer de mama tem aumento de risco para desenvolver o câncer de mama? Sim. Mas eu queria destacar aqui que mais de 85% das mulheres com história familiar não vão desenvolver o câncer de mama. E também, se o diagnóstico materno do câncer de mama for após a menopausa, isso não vai alterar de forma significante o risco dessa mulher, dessa parente. Então, quantos casos de câncer de mama são esperados por uma causa hereditária? Apenas 5 a 10% dos casos. E existem genes que estão relacionados a esse câncer de mama hereditário. Os mais conhecidos, o BRCA1, o BRCA2, o TP53, o SHEC2 e o PTEN, entre outros. E a mutação que é mais comum de ocorrer ocorre nos genes BRCA1 ou BRCA2. E, no caso, quando há essa mutação, o risco de câncer de mama ao longo da vida, ele é muito alto, chega a 40% a 80%. E é importante também lembrar que esse risco aumenta também para o câncer de ovário. E como é que a gente pode reconhecer quem são essas famílias que estão em risco aumentado para esse câncer hereditário? Então, quais são os indicativos do risco familiar aumentado? Então, quando você está diante de uma paciente colhendo a história, você deve perguntar como é que é essa história familiar. E se você identifica 2 ou mais indivíduos do mesmo lado da família, ou seja, maternos ou paternos, que têm o mesmo tipo de câncer, ou relacionados à doença hereditária, como, por exemplo, mama e ovário. Quando você tem pelo menos um indivíduo na família que teve um câncer de mama em idade que foi antes do esperado, considerado para a população geral, aqueles casos que eu falei de 20 a 30 anos que são raros. Quando também você tem 2 tumores primários acontecendo ao mesmo tempo, então quando você tem uma situação de um câncer de mama bilateral ou um câncer de mama e de ovário, e se tiver nessa família uma apresentação pouco usual, como por exemplo o câncer de mama em homem. Então, essas são situações que chamam a atenção para um risco aumentado familiar. E diante de todos esses fatores, por que aumenta tanta a incidência do câncer de mama? Então, o que a gente vem observando é que as mulheres têm diminuído a sua fecundidade ou têm adiado essa maternidade para uma idade postergada, né? E também a questão da obesidade, a mudança do padrão alimentar, sedentarismo e aumento da obesidade. Isso tudo impacta no risco para câncer de mama, assim como generalização do uso de pílula e uso indiscriminado de terapia de reposição hormonal na pós-menopausa, porque, como a gente falou, o uso de hormônios ele tem um aumento de risco para desenvolver câncer de mama e está muito relacionado ao tempo de uso desses hormônios. E como é que nós podemos prevenir o câncer de mama? Então, nós vamos atuar aí naqueles fatores de risco que são modificáveis. Nós não podemos mudar a idade da menarca e da menopausa, mas podemos controlar o peso, evitando a obesidade, especialmente nas mulheres que já estão na menopausa, manter uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras e legumes, praticar regularmente atividade física, exercício hoje é extremamente importante, ele previne vários cânceres, não só o de mama. Tabagismo também é um fator de risco, então não fumar, assim como o álcool. O ideal é não
consumir bebida alcoólica, mas se for algo do seu habitual, em celebrações, enfim, consumir o mínimo possível. Amamentar quando você tiver a oportunidade de ter filhos, estimular essa amamentação. Uma outra forma de prevenção é a prevenção secundária, que é através da detecção precoce pelo rastreamento do câncer de mama. E qual é a importância desse rastreamento nos casos do câncer de mama? Então, como nós já falamos aqui, o câncer de mama é uma doença frequente, ela é potencialmente letal, infelizmente é a que mais mata mulheres, são previstos mais de 18 mil mortes por câncer de mama no nosso país. Ela pode, na fase inicial, estar assintomática, a mulher não perceber que tem e a doença já está instalada. Nessa fase, nós temos a chance de curar a doença e também de diagnosticar por meio de exames pouco invasivos, bastante sensíveis, em fases precoces da doença. Então, e com isso tudo, o que é que nós conseguimos? O diagnóstico precoce. E diagnóstico precoce é igual a aumentar a chance de cura dessa doença. Então, nós temos aqui esse gráfico que mostra sobrevida em 5 anos, de acordo com os estadiamentos clínicos da doença. Então, observem aqui que no estágio 1, que é o estágio mais inicial, 99% das pacientes estão bem em 5 anos. E olhe como isso vai caindo de acordo com o estadiamento vai ficando mais avançado. Então, como é que é feito esse rastreamento da população geral? Então, toda mulher, por ser mulher e com a idade aumentar o risco de câncer de mama, ela deve estar sob o rastreamento. Então, como é feito esse rastreamento na população geral? Então, na ausência dos fatores familiares e pessoais, que nós já comentamos, que indicam risco aumentado para o câncer de mama, também na ausência de achados do exame físico, que exijam uma investigação específica, as mulheres elas devem realizar o exame de mamografia, que é o exame eleito para o rastreamento do câncer de mama, é o exame padrão ouro, que nós vamos falar mais adiante, devem realizar esses exames anualmente. Qual é a idade que nós temos que iniciar esse rastreamento? Então, o início, existe um debate, se a partir dos 50 ou a partir dos 40 anos. Mas todos concordam que, pelo menos, esse rastreamento ele deve ser mantido até os 70 anos. E a Sociedade Brasileira de Mastologia. E como é que é feito o rastreamento do câncer de mama na população em geral? Então, quando nós não temos fatores familiares e pessoais que indiquem um risco aumentado para a doença, também não temos achados de exame físico que precisam de uma investigação específica, as mulheres precisam realizar exames anuais de mamografia. Esse é o método de imagem eleito para o rastreamento do câncer de mama, que foi o que mostrou o impacto na diminuição de mortalidade. Então, ele é o exame padrão ouro para o rastreamento. E quando é que nós precisamos iniciar esses exames? Então, esse início, ele é motivo de debate. Tem entidades que falam a favor do início a partir dos 50 anos, como é o caso do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, o Canadá, o American College of Physicians, e entre outros. E existem também as sociedades que indicam o início a partir dos 40 anos, como a nossa Sociedade Brasileira de Mastologia, a Sociedade Americana de Câncer, entre outros, né? E isso por quê? Porque houve também impacto na diminuição da mortalidade nas mulheres que começaram a fazer mamografia a partir dos 40 anos. E com relação ao término, todos concordam que esse rastreamento ele deve ser mantido pelo menos até os 70 anos. Mas o que a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda é que, se existe uma expectativa de vida dessa mulher de pelo menos 7 anos, ela deve manter esse rastreamento da mesma forma que ela vem fazendo. Agora, quando nós estamos diante de situações que têm um risco aumentado, mulheres em risco aumentado, aí essa recomendação ela vai mudar. Então, mulheres jovens que têm um alto risco para desenvolver o câncer de mama, aquelas mulheres que foi identificada uma mutação hereditária nos genes BRCA1 ou 2, esse rastreamento ele vai começar mais precocemente, porque a doença ela pode aparecer numa idade mais jovem. E o segmento deve ser com o mastologista. Essa paciente deve estar acompanhada. E a recomendação é a seguinte: fazer autoexame das mamas a partir dos 18 anos, porque se detectar alguma alteração, essa alteração deve ser avaliada, investigada.
exame clínico semestral a partir dos 25 anos, e os exames de imagem, aqui nós vamos incluir a ressonância magnética e a mamografia anual a partir dos 25, 30 anos. Porque nessa faixa etária, vamos lembrar, a mama dessa mulher jovem, ela é muito densa. E a mamografia, que esse é o questionamento de começar a mamografia a partir dos 40 anos, por ter essa densidade maior, ela perde um pouco a sensibilidade. Então, como nós estamos aqui diante de uma mulher que tem um risco muito grande de desenvolver, é preciso fazer um rastreamento com um método de imagem que tem uma boa acurácia, uma sensibilidade e especificidade alta, e é por isso que nós vamos incluir a ressonância magnética. Deve-se também discutir a realização de cirurgias redutoras de risco, como a retirada das mamas, de forma profilática, e dos ovários também. E essa recomendação ela é feita a partir da prole. Então, conversado com essa mulher em risco, né? Ela faz o planejamento dela de constituição de prole e após ela ter tido as suas gestações, aí se recomenda também a retirada dos ovários por conta do risco do câncer de ovário. Outras mutações podem também ser seguidas de maneiras diferentes, mas nós estamos aqui falando das principais. Então, vamos falar um pouquinho também do autoexame. A gente sabe que o autoexame ele não tem impacto no rastreamento, porque quando se detecta alguma alteração pelo autoexame, essa alteração ela já é palpável, sintomática. E eu falei ali no início que o importante é detectar a doença ainda numa fase indetectável, assintomática, onde as chances de cura são maiores. Mas o autoexame ele é importante como uma forma de autoconhecimento. E a gente viu que, para aqueles casos de alto risco, ele está recomendado. Sobre o autoexame da mama, é importante a gente falar aqui que o autoexame ele não serve como rastreamento. Então, rastreamento é a mamografia, porque ela consegue detectar a doença numa fase ainda assintomática. O autoexame, quando é apresentada alguma alteração, essa alteração ela já é sintomática, então já é um nódulo palpável, uma alteração visível, e o que tem o maior impacto, como a gente mostrou ali, é o diagnóstico precoce, nessa fase ainda assintomática. Mas o autoexame, ele tem recomendação como um autoconhecimento, um autocuidado, e ele deve ser feito sempre para as mulheres que menstruam após a menstruação, quando passa aquele período que as mamas estão mais sensíveis, e para as mulheres que não menstruam, escolher uma data que seja significativa, como, por exemplo, a data do aniversário. E ele deve ser feito em frente ao espelho, fazendo uma fase inicial de inspeção para observar se tem alguma alteração de pele, seja um abaulamento, uma retração. Essa inspeção ela tem que ser também feita de forma dinâmica, elevando os braços, contraindo a musculatura, porque aí isso se torna mais visível se tiver alguma alteração de abaulamento ou retração, por exemplo. Depois passa por uma fase de palpação das mamas, e essa palpação ela é feita deitada em pé. É também recomendado fazer essa palpação no chuveiro com o uso do sabão para deslizar, e essa palpação ela precisa ser examinada toda a mama, né, de forma circular, de dentro para fora, até a área central do mamilo, terminando com a expressão do mamilo, ou seja, apertando para observar se tem alguma secreção, porque secreções que saem pelas duas mamas geralmente não são de risco, mas existem secreções que chamam a atenção para a possibilidade de um câncer de mama, como a gente vai ver aqui no diagnóstico. Então, quais são os sintomas que podem ser encontrados? Então, eu falei de nódulo palpável, secreção mamilar, e essa secreção geralmente saindo por uma mama de cor sanguinolenta ou transparente. Dor mamária é um sintoma muito raro de estar associado a câncer de mama. É simplesmente assim uma queixa muito comum, mas que na maioria das vezes ela está relacionada à alteração funcional benigna das mamas, mas que deve ser levada em consideração, investigada, e na maioria das vezes está dentro desse quadro de alteração benigna e é resolvido com uma orientação verbal. A axila também deve ser examinada, porque podem ter ali linfonodos, que são os gânglios aumentados, que podem ter relação também com câncer de mama. E o que a gente procura de alteração na pele são aquelas alterações quando a pele parece uma casca de laranja, com vermelhidão, edema,
Alterações também no mamilo, como escoriação e descamação, eczemas que não se resolvem com tratamentos tópicos, úlceras cutâneas. Isso tudo precisa ter uma avaliação para uma investigação e, se não for, né, afastar a possibilidade de um câncer de mama. E de acordo com esses achados, né, esse rastreio aqui é das pacientes sintomáticas que encontrou alguma alteração, vão ser feitos exames para complementar esse diagnóstico, né? Então, se a paciente é assintomática, vamos seguir aquela recomendação de rastreamento, como eu já falei, a partir dos 40 anos, mamografia anual, que pode ser complementada com a ultrassonografia de mamas, quando as mamas são muito densas, para aumentar a sensibilidade e detecção de alterações nessas mamas muito densas. Se for uma mulher muito jovem, que tenha só um desses achados, apenas uma ultrassom pode ser suficiente. E naqueles casos de alto risco, nós lançamos mão da ressonância magnética. Então, nós falamos do rastreamento em pacientes assintomáticas, mas quando é detectado alguma alteração ou sintoma, também é necessário lançar mão de exames para essa avaliação. Então, se encontrarmos no exame um nódulo palpável ou uma secreção da papila, principalmente se essa secreção for sanguinolenta ou transparente, saindo por apenas uma mama, uma massa axilar, um gânglio aumentado, endurecido, que chame atenção, e dor mamária, que aqui eu quero chamar a atenção para que essa queixa ela é muito comum e que, na maioria das vezes, na grande maioria, ela não tem nenhuma relação com câncer de mama. E basta uma avaliação, uma investigação e orientação verbal, que geralmente essa situação ela é resolvida. E algumas alterações na pele que também precisam ser investigadas, porque fazem um diagnóstico diferencial com câncer de mama, como aquela pele em casca de laranja, né, que é aquele edema ou eritema, que é um quadro muito característico de um carcinoma inflamatório, que é um tipo especial raro, mas de muita agressividade. Alterações no mamilo, como escoriação, descamação, eczema que não resolve com tratamentos tópicos. Existe um tipo de câncer especial, que é a doença de Paget, que também precisa ser investigada, essas alterações. Úlceras cutâneas, que podem ser de mastites granulomatosas, mas podem estar relacionadas a tumores avançados que já acometem a pele. Então, esses são sintomas que chamam a atenção para a possibilidade do diagnóstico do câncer de mama. E é necessário fazer uma propedêutica diagnóstica também, de acordo com o perfil da paciente. Então, nós vamos ver a faixa etária que ela está e qual é o exame diagnóstico que está mais recomendado. Então, se é uma paciente assintomática, a gente segue com rastreamento, né, que como já falamos, com a mamografia anual, e essa mamografia ela pode ser somada a ultrassom, se for uma mama muito densa. De acordo com alguns achados, nós podemos pedir mamografia ou ultrassom para investigar, ou só ultrassom, e também lançar mão da ressonância magnética quando estamos diante daquelas mulheres de alto risco. E agora nós vamos para o diagnóstico, né? Nós já falamos aqui dos possíveis sinais e sintomas, então, só chamando a atenção aqui nessas figuras, né? O que é o aparecimento de um abaulamento, que está relacionado à presença de um nódulo, que pode estar associado ou não à dor, como eu já falei, aquelas alterações na pele, que são as retrações, o aspecto da casca de laranja, uma mudança de cor ou de textura, aquela pele mais espessada, hiperemia, o aspecto do mamilo, como a gente falou, mamilo retraído, mamilo com eczemas, alterações, escoriações, e a secreção, que nós comentamos, uma secreção escura com sangue pelo mamilo. Então, mais uma vez, chama atenção para que a maioria dos diagnósticos, eles são feitos em pacientes assintomáticas. Essa é a melhor forma de fazer o diagnóstico do câncer de mama. E aí eu volto a chamar a atenção para o exame da mamografia, que combina sensibilidade e especificidade e que é o padrão ouro para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, aqui a imagem, né? A mama, ela precisa ser comprimida, tá? É um exame que
Para algumas mulheres é doloroso, mas para a maioria é bastante suportável, porque ele é rápido e os aparelhos hoje, eles são aparelhos mais modernos. Essa compressão ela é necessária para que faça o espalhamento do tecido glandular e que o método ele possa identificar alguma alteração que esteja aqui entre os tecidos mamários. Então, são duas incidências, essa é a incidência crânio-caudal e existe também a incidência médio-lateral oblíqua. Então, ao todo, são 4 imagens, 2 de cada mama. E o que a gente encontra na mamografia, que é o único método que melhor avalia essa alteração, que são essas microcalcificações, que podem estar relacionadas a cânceres muito iniciais. Lembra daquele carcinoma in situ que está só dentro do ducto, que é perfeitamente curável? Então, eles se apresentam, na maioria das vezes, com esse achado de microcalcificações. Ou também podemos encontrar massa especulada, uma densidade aumentada, irregular, e aí nós vamos para a investigação dessas alterações. Outros recursos de imagem, como eu comentei, a ultrassonografia, que vai ajudar naquelas mamas muito densas, né, encontrar nódulos que podem estar escondidos naquele tecido que eu mostrei, o padrão extremamente denso, e a ressonância, que faz uma avaliação muito boa da extensão dessa doença. E aí esse exame, ele passa por uma classificação, que é o sistema BIRADS, né? Eles são classificados de acordo com o nível de suspeição em relação ao diagnóstico. E essa classificação, ela vai nos ajudar a orientar a conduta para esses exames. Ela não só prediz o risco de malignidade, como ela também orienta a conduta. Então, nós temos uma classificação BIRADS de 0 a 6. E aqui nós temos a chance de malignidade que existe de uma alteração de acordo com essa classificação. E quando nós temos o 0, é que esse exame está incompleto, vai precisar de um outro método para complementar o diagnóstico. O 1 é que não tem achados, e o 2, o achado é benigno e não tem nenhuma probabilidade de malignidade nesse exame. Quando nós temos o 3, é um achado que muito provavelmente é benigno e essa chance é menor ou igual a 2%. A partir do 4, nós já temos algum grau de suspeição, que se nós subclassificarmos em A, B e C, essa suspeição ela vai aumentar, que pode ir de 2 a 95%, de 2 a 10, de 10 a 50 e de 50 a 95, a depender dessa subclassificação. E chegando a mais de 95% quando nós estamos diante do BIRAD 5. Quando nós temos o BIRAD 6, é porque essa mamografia foi feita após a biópsia, então nós já temos o diagnóstico. Por isso, não há essa avaliação, porque já é uma lesão maligna. Lembrar que nessas classificações suspeitas ou altamente suspeitas, é necessária a realização da biópsia, que é o que vai fechar o diagnóstico. E essa biópsia ela pode ser dirigida por métodos de imagem, como a estereotaxia e a ultrassonografia. E numa situação mais rara, quando a imagem só for vista pela ressonância, é também possível realizar essa biópsia através da ressonância nuclear magnética. E aí esse material ele vai para o estudo anatomopatológico, que é quem vai, no microscópio, fazer o diagnóstico da presença da célula maligna e dizer se é um maligno invasivo ou in situ. E desse estudo, nós vamos também fazer a imunohistoquímica, que é essencial para definir o subtipo, né? Lembra que eu falei que é uma doença heterogênea? Então, a imunohistoquímica, ela é isso, ela vai usar anticorpos específicos para determinar proteínas para facilitar a identificação desse material analisado. E aí vão ser procuradas as proteínas R2 positiva e os receptores de estrógeno e progesterona. Então, no estudo do câncer de mama, a gente busca reconhecer isso no estudo da imunohistoquímica. A imunohistoquímica, ela é o uso de anticorpos específicos contra determinadas proteínas que vão facilitar a sua identificação no material analisado. Então, quando nós estamos diante do estudo do câncer de mama, nós buscamos reconhecer presença de receptores hormonais de estrógeno e progesterona aqui desse lado, que estão no interior das células malignas,
ou receptores de fator de crescimento, que é o ER2, que está na superfície da célula. A partir desses achados é que nós vamos poder classificar o câncer de mama. Então, ela é classificada de acordo com o aspecto histológico, né, os carcinomas ductais, lobulares, e a presença desses receptores nas suas células, que vão definir se esse tumor ele é sensível a hormônios ou se existem também né, porque podem estar associados também receptores hormonais e a presença do ER2 positivo, que contribui para o fator de crescimento ao desenvolvimento. Então, aqui tem algumas imagens, né, de lâminas, onde são identificadas esses receptores, essas proteínas, na verdade, nas células malignas. E aí nós vamos subclassificar nos subtipos com tumores que são receptores hormonais positivos e ER2 negativos. Eles representam a maioria dos cânceres na pós-menopausa, 60% e 50% da pré-menopausa. É um grupo bastante heterogêneo. Esse grupo é sensível a tratamentos com hormonioterapia e, em alguns casos, também a quimioterapia. Os tumores que expressam o ER2, tá, que podem ou não expressar, como eu falei, os receptores hormonais, tá certo? E eles correspondem a um subtipo mais agressivo, mas eles têm terapia-alvo, então eles são bastante sensíveis a essas terapias-alvo e à quimioterapia. E os tumores triplo negativos, que esses são os mais agressivos, que eles não expressam nenhum desses receptores, não apresentam nem hormonais, nem de ER2, e eles são um tipo de tumor que é muito sensível à quimioterapia, não são responsivos à hormonioterapia, são muito comuns nas mulheres afrodescendentes na pré-menopausa, e hoje nós sabemos que eles são muito responsivos à imunoterapia. Depois do diagnóstico, nós vamos estadiar a doença, que nós precisamos saber qual a extensão. E esse estadiamento, ele também vai nos trazer informações com relação ao prognóstico. E ele serve também para ter uma mesma comunicação entre as diversas especialidades que vão tratar essa doença e também nas situações de pesquisa. Então, o estadiamento ele é feito a partir do sistema TNM, a partir de critérios anatômicos, onde T é o tamanho do tumor, N é a presença de gânglios e M a presença de metástases. Ele é feito inicialmente de forma clínica, com exame físico, exame de imagens, e patológico após a cirurgia para avaliar o tamanho na peça cirúrgica, a extensão dessa doença nos achados cirúrgicos. Também foi incorporada a esse estadiamento uma avaliação prognóstica, porque como nós dissemos desde o início, essa doença ela tem essas subclassificações e o prognóstico vai mudar de acordo com o subtipo. Então, foram incorporados esses fatores prognósticos biológicos, né, que são o grau histológico, a presença dos receptores de estrógeno e progesterona e do ER2. E também ela é dividida em prognóstico clínico e patológico. Desculpe. De acordo com a extensão da doença, nós vamos classificar em estadio 1, quando os tumores são até 2 centímetros e não têm linfonodos comprometidos, estadio 2, quando esses tumores são mais de 2 centímetros com linfonodos axilares comprometidos, mas eles estão móveis, e o estadio 3, que já é um estadio mais localmente avançado, tumores maiores que 5 centímetros, linfonodos axilares comprometidos que podem estar fusionados, tumores invadindo pele ou parede torácica, linfonodos fixos, ou também em outras cadeias que não só a axila, como cadeias da mamária interna e das fossas supraclaviculares. Então, esse já é uma situação de uma doença mais localmente avançada. E o estadio 4 é quando a gente identifica a presença de metástase em outros órgãos. Então, como mensagens finais, para a gente finalizar aqui, vamos lembrar que o câncer de mama é a neoplasia mais frequente entre as mulheres e também a que mais mata. As suas chances de cura, elas são maiores que 95% se feito esse diagnóstico de forma precoce, numa fase assintomática. A mamografia é o exame padrão ouro para o rastreamento do câncer de mama, então toda mulher a partir dos 40 anos deve realizar esse exame anualmente. E vamos manter hábitos de vida saudáveis, que esses são os fatores de risco que nós podemos atuar modificando
podendo reduzir a chance de ter câncer de mama em até 40%. Essas são algumas referências utilizadas e eu queria agradecer a atenção de todos. Estou à disposição para responder perguntas ou no chat ou também através do meu e-mail, dos meus contatos aqui que eu coloquei nesse slide. Muito obrigada.